Os Nefilim e os Vigilantes. O que a Bíblia e o livro de Enoque revelam. Você já leu Gênesis capítulo 6 e ficou com a sensação de que havia muito mais por trás daquela história misteriosa? A Bíblia menciona brevemente os Nefilim e os chamados Filhos de Deus, que desceram e se uniram com mulheres humanas. Mas quem eram esses seres? O que realmente aconteceu antes do dilúvio? E por que a Bíblia diz tão pouco sobre eles? Neste estudo, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes da tradição judaica antiga, os Nefilim e os Vigilantes. Exploraremos não apenas o que a Bíblia relata, mas também o que textos apócrifos, como o livro de Enoque, revelam sobre essas figuras misteriosas. Prepare-se para descobrir uma história que pode mudar a forma como você entende a origem do mal, os anjos caídos e a justiça divina. O ponto de partida está em Gênesis 6, 1-4, onde lemos: E aconteceu que, como os homens resultaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Logo em seguida, o texto menciona os Nefilim, uma palavra hebraica que pode ser traduzida como caídos ou gigantes. Eles são descritos como os heróis da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram de fato esses filhos de Deus? Por que tomaram mulheres humanas? E que tipo de filhos nasceram dessa união? A Bíblia não oferece respostas detalhadas, mas deixa pistas que intrigam estudiosos e leitores. Alguns associam os filhos de Deus a anjos caídos, enquanto outros sugerem que seriam descendentes de linhagens específicas, como a de Sete. No entanto, para entender mais profundamente esse mistério, precisamos recorrer à tradição judaica antiga e aos textos apócrifos. O livro de Enoque, embora não esteja incluído na maioria das Bíblias tradicionais, era amplamente conhecido entre os judeus do Segundo Templo. Fragmentos desse texto foram encontrados em Qumran, nas cavernas do Mar Morto, ao lado de outros documentos religiosos importantes. Além disso, o livro de Enoque é citado diretamente no Novo Testamento, no livro de Judas, versículos 14-15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. De acordo com o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos chamados Vigilantes, Irim em hebraico, desceu à terra nos dias de Jared, antepassado de Noé. Esses anjos fizeram um pacto no Monte Hermon, liderados por Sem e Asa, prometendo uns aos outros que realizariam uma ação ousada, tomar mulheres humanas como esposas e gerar descendência. Essa união proibida deu origem aos Nefilim, seres gigantes e violentos, que, segundo o texto, devoravam tudo o que havia sobre a terra. Mas a história não para por aí. Os vigilantes também ensinaram aos humanos segredos celestiais que lhes eram vedados: metalurgia e forja de armas, o que potencializou a violência; cosméticos e maquiagens, alterando as relações sociais; astrologia e magia, conhecimentos místicos usados de forma corrompida. Esses ensinamentos, embora pareçam avanços, trouxeram destruição e perversão à humanidade. A Terra tornou-se um lugar onde a corrupção espiritual e física se fundiram, distorcendo o propósito divino da criação. Segundo o livro de Enoque, o clamor dos inocentes e dos justos subiu aos céus, e Deus enviou arcanjos para executar julgamento sobre os vigilantes e os Nefilim. Rafael foi encarregado de prender Azazel, um dos líderes dos vigilantes, em um deserto, onde permanecerá até o juízo final. Gabriel recebeu a missão de destruir os filhos dos vigilantes, os Nefilim. Miguel, o arcanjo, intercedeu diante do trono celestial e executou julgamentos contra os anjos caídos. Os Nefilim foram mortos, mas seus espíritos, de acordo com Enoque, não ascenderam. Eles permaneceram na terra como espíritos errantes, sedentos e atormentadores, o que muitos identificam como os demônios descritos em textos posteriores. A terra, violada e corrompida, necessitava de uma purificação completa, e então veio o dilúvio, um ato de justiça divina para restaurar o equilíbrio e eliminar a corrupção.
Você pode estar se perguntando, se o livro de Enoque é tão revelador, por que ele foi deixado fora do cânon? A resposta é complexa, envolvendo fatores históricos, teológicos e culturais. Durante o período do Segundo Templo, Enoque era amplamente respeitado e estudado. No entanto, com o passar do tempo e a formação oficial do cânon, sua inclusão foi questionada. Um dos pontos problemáticos do livro de Enoque, e que talvez tenha contribuído para sua exclusão do cânon cristão, é o fato de ele destacar com clareza a necessidade da observância da Torá como requisito de santidade. O texto dá a entender que Enoque andou com Deus justamente porque vivia conforme a palavra da verdade, ou seja, a própria Torá. Já no que diz respeito ao cânon judaico, o livro apresenta uma concepção de Messias com traços de divindade, algo que contraria a visão judaica tradicional sobre a figura do Mashiach, que é vista como plenamente humana. Ainda assim, esse antigo documento foi citado por escritores do Novo Testamento e contém muitos ensinamentos que ajudam a lançar luz sobre diversos textos do que chamamos de Nova Aliança. O livro de Enoque é uma obra fascinante e, ao mesmo tempo, controversa. Suas ideias únicas e suas influências nas tradições religiosas continuam a ser objeto de debates intensos. Além de destacar a observância da Torá como requisito de santidade e apresentar uma concepção messiânica distinta, ele aborda temas teológicos que provocam reflexões profundas e contribuem para o diálogo entre tradições judaica e cristã. O livro de Enoque associa a retidão do patriarca à sua obediência à palavra da verdade. Embora o texto não mencione explicitamente a Torá de Moisés, ele sugere que a lei divina é uma realidade eterna, anterior à história humana. Essa perspectiva encontra ecos em tradições judaicas que consideram a Torá como o plano de criação de Deus, existente antes da formação do mundo. Essa visão conecta Enoque a figuras posteriores que viveram em alinhamento com a vontade divina. No contexto cristão, há uma relação simbólica entre a ideia de Enoque andando com Deus e a concepção de Yeshua, Jesus, como a manifestação da palavra, Logos, destacada no Evangelho de João. Esse paralelismo oferece uma ponte interpretativa entre os conceitos de lei, palavra e retidão. Uma das tensões teológicas mais notáveis no livro de Enoque está em sua descrição do Messias como o Filho do Homem, uma figura celestial exaltada. Essa descrição contrasta com a visão judaica tradicional, que entende o Mashiach como plenamente humano, um descendente de Davi, escolhido por Deus para liderar a redenção de Israel. No entanto, no cristianismo, essa descrição se alinha fortemente à identificação de Yeshua como o Filho do Homem. Esse título, frequentemente usado por ele nos evangelhos, reforça sua missão e identidade divinas. Além disso, passagens como Daniel 7, 13 e 14 e Apocalipse 1, 13 corroboram a ideia de um Messias com atributos celestiais, ampliando a convergência entre Enoque e textos do Novo Testamento. O livro de Enoque desempenhou um papel significativo na formação do pensamento apocalíptico judaico e cristão. Seu foco no julgamento final, no reino messiânico vindouro e na justiça divina ecoa em várias obras posteriores, incluindo o Apocalipse de João. Por exemplo, a narrativa de que os justos herdarão a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão destruição, aparece tanto em Enoque quanto em textos do Novo Testamento, como Mateus 25, 31 a 46. Além disso, a história dos vigilantes, anjos caídos que corromperam a humanidade, fornece um pano de fundo para referências a espíritos aprisionados e juízos celestiais, encontrados em 1 Pedro 3,19 a Judas 1,6. Embora o livro de Enoque tenha sido excluído do cânon bíblico na maioria das tradições religiosas, ele permanece relevante para estudiosos e praticantes interessados em compreender a relação entre o visível e o invisível, o humano e o divino. Sua ênfase na santidade, na justiça e na soberania de Deus continua a inspirar reflexões sobre questões espirituais e éticas. A mensagem central de Enoque, que conecta a observância da lei com a proteção divina, oferece um lembrete poderoso. O verdadeiro alinhamento com a vontade de Deus exige um compromisso ativo com sua palavra e com a retidão moral. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo.
Fica atento, pois nossos próximos episódios aqui no canal voltaremos a tratar desse tema, explorando ainda mais seus mistérios e revelações. Por isso, se inscreva no canal. A Bíblia Ensina.